Nós temos o privilégio de ter a palavra, de ter a Bíblia, de carregar a Bíblia. Isso é uma bênção para nós. Levanta aí, erga aí o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se você estiver em pé, se assenta, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Nós estamos no texto que vai mencionar a última frase de Jesus na cruz do Calvário, segundo aqui João. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus disse: está consumado. E após dizer, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Ó Senhor Deus, não me deixe falar como escribas e fariseu, mas como quem tem autoridade. Assim como o coração dos discípulos no caminho de Emaús foram aquecidos pela exposição da sua palavra, aquece o nosso coração, Pai. Ó Pai, assim como Pedro estava pregando a família de Cornélio, o teu Espírito, enquanto ele estava a falar, o teu Espírito caiu sobre a casa de Cornélio. Faça isso, ó Pai, que o teu Espírito caia sobre cada casa, estando o Nilson ainda a falar. E toda honra e toda glória será dada ao Senhor, Pai, o único digno de receber, em o nome precioso de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos diante da última palavra liberada de Jesus no seu chamado ministério terreno. Última palavra. Jesus, que foi um homem, um pregador, um anunciador de boas novas, com palavras tremendas, com palavras como flechas, com oração que toca o coração de Deus, mas que também impacta quem está ouvindo a oração. Mas aqui nós estamos diante da última declaração de Jesus: está consumado.
Está consumado. E essa palavra está consumado, a tradução simples dela é está pago, ou pago na sua totalidade. Se eu pudesse dar um tema, um título para essa mensagem, seria: a dívida está paga. A dívida está paga. Você não deve mais nada. Você está livre. Você não deve mais nada. Aleluia. E quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo na cruz, eu fazendo essa declaração: você não deve mais nada, a dívida foi paga. A dívida foi paga na sua totalidade. Irmãos, o que Jesus está dizendo na cruz do Calvário, no seu último gesto, nas suas últimas palavras: está consumado. Ele está dizendo: está pago. Eu paguei. Está pago na sua totalidade. Se você ler comigo Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, o encravando na cruz. Paulo também vai dizer para a igreja que nós somos livres da dívida, porque a dívida foi paga. Agora Paulo vai fazer aqui o uso da cultura. Os ouvintes aqui de Colossenses, a igreja que se reúne ouvindo Paulo aqui, ou lendo as cartas de Paulo, sabia o que Paulo estava tentando dizer. Porque quando Paulo diz que o escrito de dívida foi cancelado, a cultura, a história antiga diz que quando um homem tinha uma dívida, ele fazia o que é chamado documento de dívida, ou reconhecimento da dívida, normalmente feita de próprio punho. Nos dias de hoje seria como uma nota promissória, assinar uma nota, ou seja, assinar uma dívida, reconhecer que realmente tem uma dívida, como uma nota, entenda como uma nota promissória hoje, se eu puder contextualizar. Mas o que Paulo também sabia, que na história, quando uma dívida, uma lei era prescrita, ou uma dívida paga, ou perdoada, normalmente paga, o escrito de dívida, eles pegavam esse escrito de dívida, levava a um local público, pegava uma madeira e fixava, pregava com martelo e prego aquela dívida no madeiro, numa tábua, em algo de madeira, e fixava aquela dívida paga no lugar público, para que todos pudessem ver que aquela dívida foi paga. Quando uma lei era revogada, eles fixavam, era como se eles pegassem aquele escrito de dívida, e levassem para o madeiro, para a madeira, para a tábua. Então eles pregavam ali aquela dívida, escrito: está consumado, ou está pago. O que Paulo está dizendo, que na cruz do Calvário, quando Jesus disse está consumado, está pago, Ele não só pagou a nossa dívida, a nossa conta, mas Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, aquilo que dizia que nós éramos devedores, aquilo que dizia que nós devíamos, Ele pega exatamente aquilo, Ele remove. Ele não só remove, se Ele tivesse só removido já estaria bom. Ele não só removeu, mas Ele pregou na cruz, publicamente. Ele pregou na cruz, publicamente. E Paulo fazendo uso da história para dizer que Deus, em Jesus, pregou as nossas dívidas na cruz do Calvário.
É por isso que você pode afirmar a plenos pulmões, é por isso que você pode dizer com toda certeza do seu coração, você pode dizer: eu sou livre, eu fui perdoado, eu não tenho mais dívida. Eu posso vir como um pregador da palavra, como aquele que anuncia o evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Eu posso vir aqui hoje nesse culto de ceia e dizer para você: você não deve mais nada. Por que não, pastor? Porque Deus removeu em Cristo Jesus o escrito de dívida e pregou na cruz do Calvário. Nós somos livres. Quando Jesus disse: está consumado, aqui em João 19:30, está pago. Paulo está dizendo as mesmas coisas em outras palavras. Deus removeu, Deus rasgou e pregou na cruz. Agora, quando nós olhamos para essa questão também Jesus diz assim: está consumado, está pago. Nós precisamos entender, irmãos, que aqui Jesus também não só está pagando no sentido de morrer na cruz do Calvário, mas Ele está fazendo algo que nós chamamos de justiça satisfeita. Jesus está satisfazendo a justiça de Deus. Porque para eu vir aqui pregar dizendo que Deus perdoou a sua dívida, eu preciso dizer que Deus perdoou a minha dívida. Eu preciso dizer: sim, nós tínhamos uma dívida. O homem tinha uma dívida. O homem tinha uma dívida. E Deus não poderia simplesmente dizer para o homem assim: eu perdoo a sua dívida. A dívida deveria ser paga. Eu queria explicar como funciona isso, contando uma história que Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, contou para um amigo chamado Terry Lau. Terry Lau foi um grande pregador do evangelho, que pregou nos países perseguidos. E Terry Lau estava contando que Billy Graham estava viajando com o seu carro, talvez para mais uma pregação. Mas o Terry Lau disse que Billy Graham estava atrasado, por algum motivo se atrasou e precisou correr um pouco mais com o seu carro. E quando ele estava passando por determinada cidade, ele foi abordado pelos policiais, e os policiais levaram-no até o juiz da cidade. O juiz da cidade tinha um hobby, ele era barbeiro, a história diz isso. E quando o juiz olhou para Billy Graham, o juiz disse assim: você é Billy Graham, eu conheço você. Pessoas da minha família foram salvos por sua pregação. E começou a elogiar Billy Graham. De repente o juiz disse assim: mas eu gosto muito de você, eu te admiro muito, mas você cometeu uma infração aqui na nossa cidade. Você precisa... Não, ele falou assim: ele não falou você cometeu uma infração e precisa ser pago a multa. A multa precisa ser paga. A história diz que quando o Billy Graham vai colocar a mão na carteira, o juiz olhou para ele e disse assim: a história diz que a lei diz que precisa ser pago, mas não diz quem tem que pagar. Então o juiz colocou a mão no bolso, tirou o valor da multa e entregou para o guarda. Quando o juiz entregou o valor da multa para o guarda, o juiz olhou para Billy Graham e disse: agora você pode ir, porque você agora está livre. Quando o Terry Lau estava contando isso, o Terry Lau disse que Billy Graham, nessa história, teve um dos maiores exemplos da justiça de Deus. Porque aquele juiz, por mais que gostasse dele, nunca jamais poderia dizer assim: Billy, pode ir, sem pagar a dívida. Nós precisamos entender, se eu for falar sobre dívida, eu preciso entender primeiro o que é a justiça de Deus. Deus, Ele ama o homem. Deus amou e ama o homem, mas Deus não poderia simplesmente olhar para o homem e dizer assim: ponto, está perdoado a dívida. Não, existe uma lei.
E se você fosse ler a lei, ler a Bíblia cuidadosamente, você vai entender que Deus, apesar de soberano, Ele se submete à lei que Ele mesmo escreve, que Ele mesmo determina. E o que é que a lei disse? Se você ler Romanos 6, 23, está lá: o salário do pecado é a morte, parte A. Se você ler Romanos 3, 23, está dizendo: todos pecaram e foram destituídos. A versão que eu estou lendo: carecem da glória de Deus. Gênesis 2, 17. Deus disse para Adão: Adão, no dia em que você comer dele, certamente morrerá. Nós temos um grande problema, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e também diz que todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, logo todos deveriam morrer. Nós tínhamos uma dívida. A palavra salário aqui de Romanos pode ser traduzida como um resultado. O resultado do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, logo todos deveriam morrer. O homem tinha, o homem sem Deus, uma dívida com Deus, uma dívida de pecado, uma dívida que o levaria à condenação, uma dívida que o resultado dela é a condenação, é a morte. E é por isso que Jesus, antes de morrer, antes de entregar-se o seu espírito, rendeu o seu espírito, ele pôde declarar: está consumado. Aí sim ele se entrega. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou pagando no seu lugar. Eu estou pagando no lugar da humanidade. Eu estou pagando a sua dívida. Eu estou pagando a sua conta. Está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Precisamos entender a justiça de Deus. Deus não poderia dizer para o homem assim: vai. Deus não poderia dizer para um homem culpado: vai, que você não deve. Não poderia dizer isso. Deus não poderia inocentar o homem sem que alguém pagasse a conta. Quando você lê Gênesis 2, onde o próprio Deus disse: Adão, se você comer, certamente morrerá. Aí a pergunta é: mas fisicamente Adão não morreu. Mas quando você lê sobre a justiça de Deus em Gênesis 3, 21, você vai perceber que logo quando Adão peca, a resposta de Deus ao pecado é sacrificar um cordeiro. O que Deus estava dizendo ali de forma simbólica, nós pregamos sobre isso no culto de terça-feira, sobre a oferta de Abel, mas permita-me repetir: o que Deus está anunciando é que pecado gera morte, e não qualquer morte, a morte de um inocente. Deus está profeticamente anunciando Jesus. Você vai descobrir à luz da Bíblia que o homem, até Noé, de Adão a Noé, o homem era vegetariano.
Você vai ler isso, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas depois me pergunta, porque eu te mostro os versículos. O homem era vegetariano, o homem foi liberado a comer carne depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o homem não se alimentava de carne. Obviamente, o homem nunca havia visto uma morte. Nunca havia existido uma morte no paraíso. O homem não sabia o que era morte, porque o homem nunca havia morrido. Obviamente, nunca havia matado para se alimentar. Mas depois que o homem peca, o homem vai conhecer a primeira morte da história. Adão havia dado nome àqueles animais, então agora Deus vai pegar um animal que certamente Adão tinha dado nome, Adão tinha se relacionado a um animal que Adão aprendeu a amar, e Deus sacrifica aquele animal inocente, porque Deus não poderia trazer Adão de volta sem cumprir a sua justiça. E nós sabemos, eu não vou entrar de novo, nós sabemos que aquele cordeiro inocente está simbolizando profeticamente, tipologicamente, o cordeiro Jesus. E quando nós olhamos para a questão da justiça de Deus, que não pode deixar o pecado impune, que vai declarar o homem justo, mas precisa pagar a dívida que a própria lei diz. Eu penso em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Aqui tem duas palavras. Nós lemos Romanos 3, 23, 24 e 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se a Bíblia não tivesse mais nada, irmãos, tivesse só esse texto aqui, a gente já poderia servir a Deus. Por que aparentemente os pecados estavam impunes? Porque se você ler Hebreus 10, você vai perceber que Hebreus 10, do 4 em diante, você vai perceber que era impossível o sangue do cordeiro. Não só o cordeiro que Deus derrama o sangue dele no paraíso, mas o cordeiro que Abel entregou. Não só o cordeiro que Abel entregou, mas também o cordeiro que os sacerdotes entregavam por suas famílias ano após ano. Nunca nenhum cordeiro foi capaz de satisfazer a justiça de Deus. Então a impressão que dava, e a teologia de Paulo também vai dizer que quem morria na antiga aliança não morria com os pecados lavados, morria com os pecados cobertos. Então a sensação que nós temos aqui teologicamente pensando na antiga aliança era que Deus estava deixando o pecado impune. Mas o versículo está dizendo assim: para tendo em vista a manifestação da justiça de Deus no tempo presente. Quando Jesus vai para a cruz, meus queridos, e grita: está consumado, Jesus estava dizendo assim: a justiça está satisfeita, o homem não deve mais nada, eu paguei. Nós temos duas palavras que eu queria destacar aqui em Romanos 3, verso 24 e 25. Nós temos a palavra no verso 24, a palavra redenção. Fala comigo aí, redenção. Fala na sua casa de uma vez, redenção. Redenção, o que é redenção, irmãos? Redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento
de um resgate. Quando nós falamos que o Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor, o Cristo Redentor é o Cristo comprador, é o Cristo resgatador, aleluia. É o Cristo que pagou o preço da nossa libertação, ou seja, a nossa libertação não foi de graça. Nunca confunda pela graça e de graça, ela é pela graça, mas não foi de graça. Nosso Jesus, irmãos, Ele é o nosso Redentor, o nosso comprador. Ele é aquele o nosso resgatador, aquele que pagou o preço do nosso resgate, aquele que saldou a nossa dívida. Ele é o nosso Senhor. Redenção, Ele é o nosso Redentor. Mas sabe o que me chama a atenção de tudo isso, irmãos? Que Ageu 2, versículo 8 diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Mas quando Deus foi nos resgatar, quando Deus foi pagar o preço do nosso resgate, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, a Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados dos vossos fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus, o nosso cordeiro, Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele não nos resgata com ouro e prata, Ele nos resgata mediante o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu gosto muito, irmãos, da afirmação do cântico dos próprios anjos de Deus, dos 24 anciãos, dos querubins, dos serafins e dos 4 seres viventes. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eles dizem: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foi morto e com seu sangue comprastes. O cântico da celebração da redenção do homem, quando ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos. O cântico é: digno porque foi morto, cruz, e com seu sangue compraste para si, compraste toda tribo, povo, língua e nação. Aleluia. Ele comprou, Ele pagou o preço. Ele não chegou e falou assim: essa dívida aí, vamos ter que perdoar. Não, Ele paga o preço da redenção. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, irmãos, mas permita-me falar um pouco sobre redenção. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 6:20, fala que você foi comprado por preço. Quando fala da santidade, 1 Coríntios capítulo 6, do 18 ao 20, a Bíblia fala assim: fuja da prostituição ou da imoralidade. Qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Aí o versículo 19 e 20 diz assim: ou não sabeis vós que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Eu vou abrir um parênteses aqui para tratar uma outra área da redenção, que não é a que eu estou dizendo aqui hoje. Mas vamos pensar que, para a gente falar de redenção, onde não tem cultura de redenção, eu preciso fazer uma história. Vamos pensar que nós temos naquele tempo era comum alguém que não podia pagar uma dívida ser levado como escravo. Você vai ver isso no texto de Reis, quando aquela mulher, a mulher que multiplica o azeite, os 2 filhos seriam levados como escravo. Era comum, não pode pagar a dívida, se torna escravo. Falando da redenção comum. Só que um parente poderia vir e pagar aquela dívida e fazer o resgate da pessoa. Ou seja, eu tenho alguém que está como escravo por causa da dívida. Qual é o valor dessa dívida? O valor é X, então eu vou pagar esse X e eu vou resgatar a pessoa. Mas a pergunta é: o resgatado fica livre, sim ou não?
Aquele que devia e estava debaixo de um tirano, de um malfeitor, apanhando, trabalhando de graça, sem direito à refeição digna, ele agora é resgatado por um parente bom. Mas a pergunta é: ele está livre para fazer o que ele quer agora, porque ele foi resgatado? Obviamente não. Ele agora passa a pertencer ao resgatador. Ele era escravo de um tirano, de um malfeitor, de um explorador, mas agora ele passa a servir o resgatador. É por isso que Paulo diz: você não é mais de você mesmo, a não ser que você não seja cristão. Porque se você for cristão, eu tenho uma boa nova: você não é dono mais da sua vida. Se você for um crente em Jesus Cristo, se Jesus já te resgatou do império das trevas, agora você tem um outro dono. Você não está aí de bobeira, você não está aí livre, não. Pastor, por que eu tenho então a sensação de ser livre? É porque Ele não te obrigou a você servir. Ele falou assim: me sirva se você quiser, me sirva por amor. Mas você tem um dono, e tudo que você fizer, você um dia vai ter que prestar conta ao seu resgatador. Agora nós temos uma outra palavra que não é só a redenção, mas é propiciação. Fala comigo assim: propiciação. Propiciação. A propiciação, irmãos, é interessante, porque quando a gente fala de propiciação, eu lembro da tampa do propiciatório, a tampa na Arca da Aliança, onde o sangue era derramado, era aspergido ali. Quando o cordeiro era sacrificado, o sangue era derramado na tampa da propiciação, que era esse lugar que aplacava a ira de Deus. Se a redenção fala de Deus, de Jesus na cruz, pagar e nos comprar, a propiciação fala da ira de Deus ser aplacada, ou seja, a ira de Deus que ia cair sobre nós, a culpa, a condenação, o preço que ia cair sobre você, sobre mim, sobre nós. Então ela cai sobre Jesus, que é a nossa propiciação. Jesus vai aplacar a ira de Deus. Quando nós olhamos para o Getsemane, tem muita gente que vê a frase de Jesus dizer assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Tem muita gente que pensa que Jesus estava com medo dos cravos, com medo de apanhar, com medo da cruz, e estava dizendo: Senhor, passa a dor. Não era isso. Jesus estava dizendo: Senhor, passa de mim o cálice da sua ira. Porque Jesus sabia que teria que tomar o cálice da ira de Deus. Jesus saberia que na cruz do Calvário ele ia experimentar, ele ia ter que beber o cálice da ira. A ira de Deus seria derramada na cruz do Calvário. O que nós precisamos entender é que na cruz do Calvário é o único lugar que nós vemos o amor de Deus e o juízo de Deus. Na cruz do Calvário é o lugar que nós olhamos, e talvez seja o único lugar que a palavra amor cruza com juízo. Talvez seja o único lugar que a palavra vida cruza com a palavra morte. Talvez seja o único lugar que a palavra sentença se cruza com a palavra perdão. Porque na cruz do Calvário, quando eu olho para a cruz e vejo Jesus, eu vejo o quanto Ele me amou, mas eu também posso ver o quão terrível foram os meus pecados e a ira de Deus sobre o pecado. Irmãos, se na redenção Ele nos compra, na propiciação na cruz Ele aplaca a ira de Deus. Abra um texto comigo, irmãos, eu confesso que eu demorei a entender.
um texto de Isaías 53, que é dos mais conhecidos. Isaías 53, não precisa ser até cristão para conhecê-lo, ou evangélico. Isaías 53, versículo 7. Eu vou ler só o 7 e a parte A do 10, olha só. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agora, como entender esse texto? Porque Isaías está vendo a cruz, a vida dolorosa. E Isaías está dizendo para nós que agradou ao Senhor moer Jesus. Porque Jesus na cruz, ele foi moído. Enquanto Jesus está sendo moído na cruz, Isaías está dizendo para nós que Deus está se agradando. Deus está se agradando de ver Jesus sendo moído. Não dá para entender esse texto a não ser por uma perspectiva. O agradar de Deus em moer Jesus enquanto Jesus está sendo moído na cruz, a justiça de Deus está sendo satisfeita. Enquanto Jesus está sendo moído na cruz do Calvário, Deus está aplacando a sua ira. Porque na cruz do Calvário, aleluia, Deus está derramando o cálice da ira, que era para cair sobre mim e sobre você, está caindo sobre Jesus, está caindo sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os teólogos gostam de chamar de troca divina. Troca. Eu quero repetir isso. Ele não poderia dizer assim: vai, Nilson, vai, está livre, eu gosto de você. Pense comigo um julgamento num tribunal. O juiz olha para um detento culpado, provas de culpa, e o juiz olha para ele e fala: rapaz, eu sou amigo do teu pai, eu conheço a tua família, faz o seguinte, pode ir embora, você não deve mais nada. Um juiz pode fazer isso? Obviamente que não, porque o juiz julga segundo a lei, não segundo o sentimento. Um juiz julga segundo a lei, não segundo os sentimentos. É por isso que Deus, para nos perdoar, Ele precisou trocar de lugar conosco. Os teólogos chamam isso de troca divina. Abra em Romanos capítulo 5 a sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 5 a sua Bíblia. Romanos 5. Ele não só perdoa, compra ou propicia. Ele não só é o justo e também não só é o justificador. Ele é o justo e o justificador. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a lei diz? Ele pecou. Qual que é a sentença disso? É a morte. Paulo, irmãos, o Espírito Santo usando Paulo aqui foi muito tremendo. Porque Paulo está falando de uma troca. E quando Paulo vai falar de uma troca, ele está dizendo assim: dificilmente ninguém morreria por um culpado. Imagina que você está assistindo a morte de alguém, e na hora de executar a sentença, alguém levanta no meio da plateia e fala assim: ei, peraí, eu vou trocar de lugar com ele. Paulo está dizendo que nem por um justo alguém faria isso. Mas Paulo vai além. Paulo está dizendo que por nós, Ele trocou conosco de lugar, quando nós éramos culpados. Culpados. Não está falando aqui só de misericórdia, está falando de graça. Misericórdia é quando você precisa morrer, mas recebe misericórdia. E graça é quando você não merece vida e recebe vida. Jesus na cruz do Calvário não só interrompeu uma morte que você merecia, mas Ele te deu uma vida que você não merecia. Troca. Eu fico imaginando uma sentença. O juiz declara a morte, Jesus fala: espera, eu vou trocar de lugar com ele. Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha. O Barrabás simboliza a gente, porque a cruz não era dele, a cruz nem dava o tamanho dele, a cruz era do seu tamanho, do meu tamanho, a cruz era minha e sua. Ele foi moído por nós. Para terminar, eu queria ler uma definição. Volte comigo em João 19. João 19. Eu queria ler uma definição de Strong. A palavra consumado também aqui nesse texto. Está consumado. João 19:30. Comentário de Strong. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pregar pelos pecados do eleito, para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. Eu quero ler isso de novo. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isso violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. E quando eu li isso, irmãos, eu estava terminando já o que Deus colocou no meu coração. Me salta João 3,16, 17 e 18. Porque essa palavra de Strong, por um substituto ou por você mesmo. Eu comecei dizendo que a dívida foi paga, e de fato, a dívida
foi paga para os que estão em Cristo Jesus. O contexto de Colossenses, capítulo 2, é um contexto de alguém que morreu com Jesus e ressuscitou com Jesus. João 3,16, venha comigo. Eu sei que você conhece de cor, mas olha para o texto aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, tempo verbal aí, ó, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta aqui é: por que quem crê em Jesus não é julgado? Por que você que recebeu Jesus e creu nele não será julgado? Porque o nosso julgamento já aconteceu. A sentença já foi liberada, a morte, e o preço também já foi pago na cruz. O nosso julgamento, irmãos, eu preciso repetir isso. Você que serve a Jesus, o seu julgamento já aconteceu há 2020 anos atrás, na cruz do Calvário. Ele pagou o seu preço, ele pagou a sua dívida. Você não vai pagar de novo. Você não vai pagar de novo. Foi consumado, foi pago na sua totalidade. Agora nós temos um problema para quem não recebeu a Jesus. Eu parei para respirar aqui, irmãos, porque tem coisa que é difícil. É pesado você falar que quem não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, Cordeiro substituto, terá que pagar a própria conta, a própria dívida, sendo que a dívida o preço é de morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. Verso 36. Por isso, estou em João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pregador, irmão, da palavra, é muito fácil eu vir aqui e dizer assim: você que tem Jesus, a sua dívida foi paga. Mas se eu puder sentir um clamor de Deus e um peso profético para dizer: você que está conosco, acompanhando a gente, e você não está em Cristo, sobre você permanece a ira de Deus. A sua dívida não foi paga ainda. É pesado isso. É pesado. É por isso que a nossa maior missão, irmãos, como igreja, não é profetizar carro para as pessoas, casa própria, casamento para quem está solteiro.
A nossa maior missão, irmãos, não é profetizar e ministrar saúde física para as pessoas. Tudo isso é importante. Mas a nossa maior missão como igreja é reconciliar o homem a Deus. Se você está em Cristo, o julgamento não vai acontecer, porque aconteceu em Jesus. Mas se você não está em Cristo, se você morrer sem Cristo, você terá que pagar a sua conta. E a conta é impagável. A conta é impagável. É impagável. Jesus é o nosso substituto. Talvez você está me ouvindo e falando assim: pastor, não vai ter julgamento. Mas Paulo fala em Coríntios 3. Ali é premiação. Leia direito o texto. Ali é premiação. Ali não é uma prova seletiva, é uma prova classificativa, de classificação. Tem um peso espiritual no meu coração para dizer isso, irmãos. Porque tem muita gente que está vivendo uma vida como se fosse capaz de pagar a própria conta, como se fosse capaz de pagar a própria dívida. O evangelho, ele para uns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. Pai, que esse peso espiritual, no sentido bom, de temor, que veio sobre o meu coração, Senhor, que recaia sobre toda a igreja. Que recaia sobre todos que estão ouvindo, Senhor. Sim, Pai. Sim. Sim. Aleluia. Hoje no nosso culto de ceia, eu queria ministrar a ceia, queria chamar os músicos para me ajudar aqui, por favor. Queria pedir para que alguém me servisse a ceia aqui. Alguém da equipe aqui me servir a ceia. Eu esqueci de trazer. Pega para mim, Tula, por favor.
Tome aí, na sua mão, o cálice, o pão. Você que buscou aqui na igreja o elemento da ceia, os elementos da ceia, você vai perceber, você vai notar que o pão ele foi cortado em formato de coração. Mas esse pão não foi cortado em formato de coração para mostrar o quanto Deus te ama, não. Seria um gesto muito pequeno para isso. Como Deus te ama, você já viu na cruz. Esse pão foi cortado em formato de coração para dizer para você o quanto a igreja te ama, o quanto nós amamos você. Nós amamos você como igreja. Esse pão não é uma mensagem de Deus para você, entenda. O formato do coração. O formato de coração é uma mensagem da igreja para você. Nós amamos você em Cristo Jesus. Quando você toma os elementos da ceia, pega aí na sua mão. Eu queria que você olhasse para o cálice. Olhe para esse cálice. Eu li um texto de João 19:30 para começar a ministrar. E esse texto diz que Jesus tomou o vinagre. Com o cálice na mão, irmãos, eu posso dizer, Jesus, na cruz, Ele não tomou o vinho ou o suco de uva, Ele tomou o vinagre. Se você ler o versículo 34 de João 19, está dizendo assim: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O Shedd, um dos teólogos mais respeitados do mundo, Russell Shedd, disse que o fato de sair sangue e água está fazendo uma menção simbólica, aponta simbolicamente para os elementos, a água batismal e o vinho da ceia. A água que saiu, segundo o Shedd, a água que saiu do lado de Jesus, aponta simbolicamente para a água batismal e o vinho da ceia. Logo, eu posso afirmar, linkando o versículo 30 ao versículo 34 de João 19, que Jesus bebeu vinagre para você beber vinho. Jesus terminou o seu ministério terreno bebendo vinagre para você como começar essa igreja bebendo vinho. Jesus, a última coisa que ele bebeu, irmão, Jesus foi se você ler o texto sagrado, você vai perceber que Jesus foi um homem de festas. Mas a última coisa que ele bebe, vinagre. Eu preguei sobre dívida paga. Eu preguei sobre troca divina. Jesus bebeu o seu vinagre, o nosso vinagre, para nós tomarmos do vinho dele, do sangue dele. Quando os soldados furou o lado, a partir desse texto nós podemos ter uma igreja. Há quem diz que Deus, quando quis dar uma noiva para Adão, Adão foi dormir, e quando Adão acordou, Deus havia tirado do lado dele a sua noiva. Parece com Jesus, Deus está fazendo a mesma coisa. Jesus dorme, Deus tira do lado a sua noiva, a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva gerada pelo sangue e pela lavagem de água.
O sangue, ele também fala da igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Ele bebeu vinagre. Nós vamos beber do vinho da ceia. Ele terminou bebendo vinagre, e nós vamos o aguardar tomando vinho. A palavra de Paulo é: até que ele venha, tomaremos vinho. Todos juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Erga o cálice vazio aí, deu a sua melhor adoração a Ele. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Agora, a pior coisa que pode ter, irmãos, eu estou concluindo, é um crente, um cristão, carregar culpa e condenação como se os seus pecados não tivessem sido derramados na cruz, na pessoa de Jesus. Dentro dessa troca divina, irmão, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu peguei essa folha aqui, um estudo que eu fiz. Eu quero fazer um ato profético, porque o que Deus fez com a dívida que você tinha, a dívida, muitas dívidas, o escrito de dívida que era contra você, aqui estão todas as suas dívidas, tudo que você devia. Mas quando ele gritou na cruz do Calvário: está consumado, olha o que ele fez. Ele rasgou, ele removeu. Ele não só removeu, se fosse estava bom, eu quero voltar no início. Ele foi lá e cravou na cruz, publicamente dizendo assim: dívida paga. Agora eu fico me perguntando, tantos lugares para Deus colocar a sua nota promissória, tanto lugar para Deus colocar o escrito de dívida, por que que Deus iria colocar logo na cruz? É porque todas as vezes que o inimigo, ou alguém, ou o acusador tentar acusar você, só tem um lugar que ele pode achar o escrito de dívida: na cruz. E quando ele chegar na cruz, vai estar escrito: está pago. Alguém para acusar você tem que passar na cruz. Pastor, eu me converti há pouco tempo e pessoas estão dizendo algumas coisas para mim: manda ele ir na cruz. Pastor, o inimigo está tentando falar algumas coisas no meu ouvido que eu não sou merecedor, manda ele ir buscar a sua nota na cruz.
Pastor, estão falando do meu passado, pastor, de quem eu era antes de receber Jesus. Manda ir buscar tua nota na cruz. Tua dívida foi paga. Você que está em Cristo, sua dívida foi paga. Mas agora eu quero dizer para quem não está em Jesus, para quem não está em Cristo: pastor, como eu faço então, pastor? A Bíblia pediu para nós crermos com o coração e confessar com a boca, tomar posse desse sacrifício de Jesus, recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Eu quero conduzir você nessa oração, te ajudar como pastor. Eu queria que todos fechassem os olhos, colocassem a mão na altura do coração, e nós vamos nos identificar com você nessa hora. Eu queria que você orasse comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra na minha vida, certamente Ele entrou para nunca mais sair. Ou você que está dizendo agora: Senhor, eu estou me reconciliando. Talvez você já foi um pregador do Evangelho, talvez você já pregou muito melhor do que eu, ganhou muito mais alma do que eu ganho, e você por um motivo se desviou, você já se viu na igreja de alguma forma. Mas você que está reconciliando, o Pai está de braços abertos para receber você. Como eu gostaria que você estivesse aqui agora na igreja, para poder te abraçar, estar com você, orar com você. Mas nesse culto online eu não posso te ver, mas existe aquele que te vê, o seu Pai, o nosso Pai, o nosso Redentor. Ele está vendo você agora. E eu tenho uma boa nova para você. A Bíblia diz que os céus está fazendo uma festa. Lucas capítulo 15. O céu está fazendo uma festa. E se o céu está fazendo festa, nós queremos fazer festa também. Por isso, onde você estiver, se tiver alguém do seu lado aí, você vai dar um abraço a essa pessoa. Se você estiver sozinho, você vai celebrar a sua nova vida, vai dar um brado de vitória. Eu vou contar até 3 e pedir para você virar, para se tiver alguém perto de você aí. Amém? 1, 2, 3. Dê um abraço quem está perto de você aí. Bem-vindo à família de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está aparecendo agora o número do nosso telefone aí na sua tela. Como seria bom se você pudesse ligar para nós, mandar um WhatsApp para nós. Se você for aqui de promissão, passe aqui na igreja. Nós estaremos aqui amanhã a partir das 8h30, durante toda essa semana, de 8h30 às 18 horas. Passe aqui na igreja. A nossa igreja, nós temos como identidade ser grande para servir, ou seja, ser grande, ter muitos ministérios para servir a cidade, e ao mesmo tempo ser pequena para se importar com cada um. Nós queremos cuidar de você, ajudar você nessa nova caminhada, em o nome precioso de Jesus. Amém? Levanta a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.